Salve, salve! E aí, suave, tranquilo, na paz de Deus? Hoje, cara, eu vou trazer aqui uma história que facilmente poderia ser um suspense de Hollywood. Esse vídeo vai ser basicamente uma homenagem a uma cantora mundial que viveu presa diante dos nossos olhos, Britney Spears. Fiquem aí com essa homenagem a essa grande cantora, corajosa, resiliente e muito estoica. Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Britney Jean Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 1981, em Macomb, Mississippi. E ela é filha do meio do casal Lynn Spears e Jamie Spears. Infelizmente, sua infância foi um pouquinho conturbada, muito por conta do vício do seu pai em álcool, o que causava brigas constantes entre o casal. Britney sempre teve o sonho de ser uma estrela, e sua mãe sempre apoiou esse sonho, fazendo com que ela fizesse aulas de dança desde seus 3 anos de idade e participasse de diversos concursos e audições, ganhando a maioria deles. Ela teve mais ou menos ali a mesma história do rei do pop, Michael Jackson. Se você quiser que eu fale sobre esse ícone, deixa aí embaixo nos comentários que o próximo vídeo de homenagem será dele. Bom, então, em 1992, a sorte sorriu para os Spears. Britney foi descoberta pelo The Mickey Mouse Club com apenas 10 anos. E esse The Mickey Mouse Club é basicamente ali um programa infantil dos Estados Unidos na época. I probably started dancing when I was like 3 years old. Esse programa tinha também algumas outras celebridades, como Justin Timberlake e Christina Aguilera. Então você vê que era um programa realmente ali criador de artistas. Bom, a Britney ficou no programa até 1995, saindo ali com mais ou menos 13 anos. E ela saiu para se dedicar à sua carreira musical. E sua carreira, diga-se de passagem, decolou rapidamente, porque em 1997 ela já conseguiu um contrato com a Jive Records e em 1999 ela já revolucionou o pop mundial, lançando o álbum Baby One More Time. Cara, esse álbum aí ele foi tão famoso, que no primeiro ano ele vendeu 30 milhões de cópias e foi o álbum de estreia de um artista mais vendido na história. Isso aí, né, eu não preciso nem falar que já rendeu para ela uma fama mundial e ela já foi consagrada como a princesinha do pop nessa época. E nesse mesmo ano, ela anunciou o seu namoro com um antigo colega de trabalho, Justin Timberlake. E bom, Justin também já era famoso nessa época por conta do NSYNC. Então eles basicamente viraram os namoradinhos do pop. Tudo que eles faziam era motivo de capa de revista, primeira página de jornal, enfim, eles eram realmente muito famosos nessa época. E para consagrar a Britney como uma das maiores cantoras da história, no ano de 2000 ela lançou Oops, I Did It Again. Isso aí, cara, já meio que consagrou ela mesmo como uma das pessoas mais famosas do mundo naquela época e é famosa até hoje. É importante ressaltar que nessa época foi criada uma imagem ao redor da Britney como uma santinha, só que é uma santinha tipo provocadora, aquela pessoa que provoca mas não faz, entende? E bom, infelizmente essa imagem aí da Britney rendeu um pouco de constrangimento para ela, porque todas as entrevistas basicamente que ela participava naquela época, o pessoal falava da sua aparência, do seu corpo, chegava até a falar dos seus seios na frente dela. E olha que essa época ela tinha só 17 anos. Your breasts? My breasts. I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. I really wish I would have never said anything to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me, but you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with, so. Have there been any changes on that front? That's a personal question. But you hope that you'll remain a virgin until you get married. Yeah, my mom always told me, once you have sex with a guy that, you know, you're with or whatever, it's like so many more emotions are involved and everything gets like, you know, crazy and twisted. Enfim, tudo estava indo bem na vida de Britney Spears nessa época. Porém, houve um acontecimento que mudaria sua vida para sempre. O fim do namoro com Justin Timberlake em 2002. Cara, os fãs ficaram desolados com o fim desse casal. Então eles estavam procurando ali alguém para culpar. E o Justin, né, provavelmente ali assessorado por pessoas inteligentes, ele já direto fez o álbum single
Cry Me a River, culpando basicamente Britney pelo término. Justin basicamente a acusou de traição. Então, né, automaticamente aquela imagem de santinha da Britney já foi ali por água abaixo e ela obteve o ódio do mundo, de certa forma, porque ela tinha ali ferido o menininho de ouro da América. E bom, eu vou te dar um spoiler aqui, cara. No livro que ela lançou agora em 2023, ela conta sobre esse acontecimento e ela diz que sim, ela traiu o Justin Timberlake uma vez, porém depois ele ter traído ela diversas vezes e ele também, né, meio que a induziu, a obrigou a fazer um aborto nessa mesma época aí, infelizmente. E bom, a mídia agora estava com um objetivo: destruir a imagem de Britney Spears. E ela tentou com muito afinco. Ela fazia fake news, pintava a Britney como louca, como uma pessoa que mudou bastante. Agora ela bebia, usava drogas, ia em festas, enfim. A vida de Britney ficou um inferno nessa época. E vale ressaltar que o assédio dos paparazzis a partir deste momento ficou insuportável. Não que ela não tivesse antes, mas agora era algo assim que nenhuma pessoa normal ia conseguir tancar uma coisa dessas. Basicamente porque assim, a mídia adora, né, fazer a ascensão de um artista, mas o que ela mais gosta é quando um artista, né, ele vai pra vala. E bom, nessa época aí, ela tava sofrendo muita pressão da mídia e não tinha apoio da sua família. E mesmo assim, tinha contratos vigentes. Então ela nem teve o tempo ali de terminar, né, de tipo, superar o término, como a gente, né, meros mortais tem, que aí a gente fica em casa, nossa, não quer sair pra nada, compra um sorvetão ali, vai comer na frente lá da TV, fica horas e horas ali chorando, enfim. Ela não teve esse tempo, ela já teve que ir fazer shows e turnês sem ter terminado, né, de superar. Então, em meio a toda essa pressão, né, da mídia, dos paparazzi e dela não ter o tempo suficiente para processar tudo que estava acontecendo com ela e tendo que trabalhar, né, que nem uma louca, ela precisava de um apoio de qualquer um dos lados, cara. Ela estava sedenta ali por alguém que só apoiasse ela. E sua família, né, não fez esse papel. Então, em 2004, ela começou um relacionamento com Kevin Federline. Cara, esse Kevin Federline, ele já tinha, né, uma má reputação, ele era conhecido como um bad boy. E ela, no seu livro, ela também relata que, tipo, ela começou a ter esse relacionamento com ele basicamente porque eles ficavam abraçados na piscina, sabe, o tempo inteiro ali e tal, porque ele era um apoio mesmo pra ela, aquele cara que abraçava ela e falava, cara, vai ficar tudo bem e tal. Então, assim, você vê que ela precisava desse apoio. E esse cara, infelizmente, foi quem, né, veio pra dar esse apoio. Só que, meio que hoje em dia, né, todo mundo meio que já sabe que ele ficou com ela para trazer mais notoriedade para a carreira solo dele, né? O que também não adiantou muita coisa, mas na época sim ele teve uma ascensão. Mas qual que é o ponto? Ele começou esse relacionamento com a Britney e deixou uma ex dele grávida de 8 meses e Britney não sabia. Então a mídia acabou descobrindo e foi em cima dela, falando que ela era destruidora de lares, né? Uma pessoa traidora, enfim, todas essas coisas que a mídia é profissional em fazer. Então, né, a Britney teve ali uma trocada de ideia com Kevin Federline, né? Eles ajustaram tudo e ela acabou decidindo continuar o seu relacionamento com ele. Então, após 2 meses, eles acabaram anunciando ali o seu casamento. E cara, esse relacionamento aí foi basicamente uma bala, porque ela conheceu Kevin Federline, em 2 meses eles se casaram. Então, em 2005 ela teve o seu primeiro filho, em 2006 ela teve o seu segundo filho e então eles se divorciaram. Como que se deu esse divórcio? Basicamente, né, ela relata ali no livro dela que ele já estava ficando um pouquinho mais distante, né? Por quê? Porque a carreira dele estava começando a deslanchar. Então ele já viu, né? Ele já meio que tinha conquistado o que ele queria ali e estava ficando um pouco mais distante da Britney nessa época. E ela, claro, ela assume, né, alguns erros ali também no livro dela, mas são mais detalhes ali que, cara, eu recomendo. Se você não leu, né, o livro, leia ele aí. Eu deixei aí na descrição um link para você ir ali direto e comprar o livro, mas ele é muito bom. Enfim, qual que foi o fato? Britney, pressionada pelos seus advogados, né, e vendo que o relacionamento já meio que não ia mais para frente, ela acabou pedindo o divórcio pro Kevin Federline. E cara, esse acontecimento marcou o início dos dias mais sombrios de Britney até então. E para completar essa cesta aí de coisas ruins que estavam acontecendo na vida da Britney na época, ela acabou desenvolvendo uma séria depressão pós-parto. Esse divórcio aconteceu no final ali de 2006. Então chegou o fatídico ano de 2007, que foi um dos piores anos aí que Britney teve na sua carreira enquanto ela era muito estourada mundialmente. E como que foi esse ano? Cara, como houve o divórcio, começou
começou uma extensa briga pela guarda dos filhos. E a mídia, né, com isso, ela já estava pintando antes a imagem da Britney como louca, agora mais ainda. E o assédio dos paparazzi também continuava muito incessante. E cara, tem uma foto aí que é de cortar o coração, que é basicamente a Britney fugindo, né, dos paparazzi, que ela tava com o filho dela, e aí os paparazzi cercaram ela ali, ela acabou entrando em uma loja ali, um restaurante, enfim, aí tem essa imagem aí dela chorando, cara, é de cortar o coração, porque você vê que ela tenta proteger o filho ali de todos os meios, mas não tem o que fazer, né? Eu acho que tinha até que haver uma lei contra esses paparazzi ali, porque realmente é algo assim que deixa louco, porque imagina, você tá lá de boa, e aí os caras e não tira o flash ainda, tipo, é flash o tempo inteiro, e os caras falando ainda que você, tipo, oi, aí, mano, você tá bem? Oi, aí, ô, faz aí, faz uma pose aí, oi, tal, faz isso aqui, entendeu? É um negócio assim que, cara, deixa qualquer um maluco. Enfim, o que aconteceu então? O Kevin começou a corroborar com a mídia pra pintar a imagem de Britney como louca pra ganhar, né, a guarda dos filhos mais facilmente. E um dos acontecimentos, né, que marcou esse ano de 2007 foi quando Kevin pegou os 2 filhos de Britney, levou pra sua casa. Então ela foi lá tentar pegar os 2 filhos de volta, não conseguiu entrar na casa, e aí ela acabou pegando o seu carro, se dirigindo a um cabeleireiro e raspou a sua cabeça. E cara, esse foi um dos eventos assim mais famosos na história do mundo, que rendeu uma das fotos mais caras já tiradas. Deixou muitos paparazzi milionários, inclusive, que é a foto da Britney careca. Isso aí foi só corroborando, cara, pra imagem dela de louca e tal. E aí teve outro evento também, que a mesma coisa, o Kevin também, né, tinha pegado os filhos, ela tentou recuperar de novo e tal, não conseguiu. E aí ela tava voltando, né, pro carro dela, e aí acho que 2 ou 3 paparazzi abordaram ela ali, começaram a fazer perguntas e tal, obrigar ela a responder, e aí ela acabou surtando, né, ela pegou um guarda-chuva e acabou batendo ali em um dos carros. Please, guys. No, guys, please, guys, don't do this. No. Fuck you! Fuck yourself! That's the Britney rehab. Não, na boa, parada séria. Foi uma porrada muito forte. Oh, yeah, that's where she got you an umbrella? E, bom, você tem que pensar também que nessa época, quem dominava a narrativa era basicamente as revistas, jornais, não tinha como a Britney falar muito. Tipo, tinha como ela rebater uma ou outra fake news, mas eram muitas nessa época, tipo assim, muitas fake news. Ela tava basicamente passando pelo seu tempo de devastação, ou seja, ela tava realmente ali no fundo do poço, e a mídia tava corroborando com isso, ela tava ficando maluca, tava no fundo do poço, nossa, ela é uma péssima mãe, ela não consegue cuidar dos filhos e tal, e isso tudo, cara, foi pondo na cabeça dela que ela tava na iminência de perder os seus filhos, o que não é nenhuma loucura, né, porque assim, se a mídia tá fazendo isso, tem toda uma pressão popular, e assim, a pressão popular do mundo inteiro, falando que você é louca, cara, o juiz também vai falar, pô, essa mina deve ser louca, tá todo mundo falando, enfim, e então você pensa, cara, isso tudo tava na cabeça dela essa época, essa briga, essa depressão pós-parto, a mídia ali falando que ela é louca, os paparazzi fazendo ali um assédio extremo com ela. Cara, se você acha que você aguentaria o assédio dos paparazzi nessa época, olha esse vídeo aí. Tenta ficar 2 minutos na pele de Britney Spears. Thank you, Britney. I just don't like it when you get in my way of my pictures. Oh, okay. Sorry about that, Britney. I'm a person just like you. Hey, Adnan! Hey, Britney, everything's okay? Yes. Yes? Britney? Let me go. Watch out, man. Look out, guys, ready out. Come on, guys. You're doing video! You're doing video! Brittany, where are you going? Why are you crying, Brittany? You okay, Brittany? Are you okay, Brittany? Please go away. Can you go home, please, Brittany? Okay. Wanna get your shot nice. I can't see. Punch, you can't see. Go away. Everyone, get out. Out. Hey. Outside my goddamn home, you stupid fuck. Move! Move away. Don't block my class, yeah? Yo. This isn't my car, it's a rental. Oh, it's a rental car. Get off! Get off!
All right, guys. Come on. Be careful, guys. You want me to do it? Hi, Brittany. How you doing? Hi. Big smile. Hey, what's going on? Absolutely not this way. Brittany, you can take it. You can take it. The woman's out of the way. In my ear. Will you shut the fuck up? Yeah, there we go. Hey, cameras out. Cameras out of the store right now. Everybody with cameras out of the store. That's my fucking car. No, sorry. That's right. I swear to God. Okay. E bom, em meio a isso tudo, Britney continuava trabalhando igual uma maluca. E diga-se de passagem que ela tem muito dom no que ela faz, porque nessa época ela lançou o álbum Blackout. Cara, é um álbum assim muito bom, se você não viu eu recomendo ver, tá? É só pesquisar aí no YouTube. Então, para divulgar esse álbum, ela foi no VMA, né, de 2007 ali e fez uma apresentação. Infelizmente essa apresentação teve diversas críticas, né, falando que ela estava indo de um lado para o outro ali, não estava, né, dando tudo de si e estava, né, gorda, enfim. Houve diversas críticas sobre a apresentação e o seu corpo. E cara, você pensa, né, você passando por isso tudo, você ainda ter que tancar essas críticas assim, e nesse mesmo dia ela relata que teve uma comediante lá que fez umas piadinhas com ela, só que ela não estava presente. Por quê? Porque ela estava no camarim dela chorando horrores, né, pela apresentação pífia que ela fez. E bom, nesse mesmo dia, Justin Timberlake, né, que era seu ex, fez a melhor apresentação dele no VMA. E aí, né, ela foi trocar uma ideia com ele ali, e aí ele meio que tratou ela com desdém ali e tal, ah, beleza, é nóis e tal, entendeu? Então isso tudo ali foi mexendo com a cabeça dela. Cara, eu acho isso muito injusto, porque a Britney, em todos os VMAs que ela foi antes, ela basicamente era o show principal do VMA, ela sempre dominava o VMA. E aí um show, né, que por conta de tudo isso que tava acontecendo com ela, e ninguém dava ouvidos a ela, cara, ninguém, tipo assim, saca, não tava nem aí, queria que ela fizesse e tal, e tava bom. Ah, você tem dinheiro, mano, então você fica de boa, você faz aí o que a gente quer e pronto. Cara, em meio a isso tudo, ela fez uma apresentação ruim e ela foi devastada na mídia. Bom, então vamos lá, vamos recapitulando aqui. Eu não vou importar desse vídeo ficar grande não, porque ele é uma homenagem, literalmente, a essa guerreira, né, que foi Britney Spears. Cara, pressão da mídia, divórcio, depressão pós-parto. Ela também relata que uma tia dela morreu nessa mesma época. Ela na iminência de perder a guarda dos filhos, fez essa apresentação ruim no VMA e aí ela, infelizmente, fez o seu maior erro. Acho que o maior erro da vida dela, que corroborou para todas as coisas terríveis que aconteceram em seguida. Em um dia que ela tava ali com a guarda compartilhada dos filhos, quando os filhos dela estavam indo embora, ela pegou um dos filhos e se trancou no banheiro, como um ato ali mesmo de desespero, cara. Ela tava desesperada nessa época. Então, né, ela ficou ali no banheiro com ele e tal, e acabou que teve que ser chamada uma equipe da SWAT. Ela arrombou ali o banheiro, né, e acabou levando a Britney à força ali numa ambulância e tal. Ela saiu de lá de ambulância, né, pra você ter uma ideia de como que ela tava, o estado que ela tava. Basicamente ela tava no meio de um surto, que é o que acontece com a maioria das pessoas também hoje em dia, cara. A gente surta, que é uma coisa normal, mas na época não era, né, na época não se falava muito disso. Enfim, ela saiu ali de ambulância, a polícia até relatou que se ela tivesse ficado mais algumas horas ia ser considerado sequestro, então meio que ela quase cometeu um crime. Então, após esse acontecimento, ela teve ali um período que ela começou a viver mesmo meio que foda-se, né? Ela começou a viver, tipo, ia num restaurante ali, deitava em cima da mesa e foda-se, falava alto, entendeu? Ela tava surtada mesmo, cara, surtada. Então, o que aconteceu após isso foi que a família dela fez uma armadilha pra ela. Convidou ela pra uma casa que eles tinham lá, acho que é uma casa de praia, se eu não me engano. E aí ela chegando lá, uma equipe da SWAT a pegou à força e a levou pro tribunal. Então, nesse tribunal foi decretada a curatela da Britney Spears. E bom, curatela é quando é comprovada a insanidade mental de uma pessoa, ou seja, ela tem Alzheimer ou ela tá muito idosa e tal. E aí você aplica a curatela e coloca alguém como curador dessa pessoa, ou seja, alguém vai ter o controle sobre o patrimônio dessa pessoa e às vezes até sobre a pessoa em si, né? Se for ali uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, o curador tem até o direito sobre a pessoa, ou seja, ele diz o que ela vai comer, o que ela vai fazer, enfim. E no caso da Britney,
muito pela pressão ali do pessoal, né, pela pressão do mundo inteiro e pela imagem que ela já tinha na mídia, né, de louca, de como ela tinha mudado e como ela estava surtada e tal, acabou sendo decretados 2 tipos de curatela: patrimonial e a curatela da própria pessoa. Ou seja, nesse momento aí, Britney basicamente perdeu o direito de ser um ser humano normal. Ela não tinha mais escolhas, né, digamos assim. E o que acontece? Britney, ela não estava contra essa curatela, porque ela via que ela não estava, né, muito boa da cabeça mesmo. Então o que acontece? Ela só fez um pedido, que não fosse o pai dela o curador. E bom, como ela tinha essa imagem de louca, eles nem levaram o pedido dela em consideração e decretaram o pai dela como curador, né, da vida da Britney. E cara, nesse momento começou a prisão sem grades de Britney Spears. Agora eu vou pegar aqui, né, uma colinha, porque eu quero mesmo deixar muito claro tudo que aconteceu com ela dentro dessa curatela. Foram 13 anos sob a tutela de seu pai e ela sofreu diversos abusos. Olha, eu vou ler aqui alguns para vocês. O seu pai tinha um controle sobre o patrimônio e sobre ela. E ela era constantemente humilhada por seu pai, principalmente pelo seu peso. Ela era obrigada a seguir dietas restritivas, não podia ingerir álcool, não podia dirigir em alguns momentos, levou um castigo e foi obrigada a ficar em casa. Todas as pessoas que iam ter contato com ela tinham que assinar um termo, ela recebia apenas uma mesadinha para viver, seu pai tinha todas as despesas pagas e recebia um grande salário, ela não podia ter filho, não podia tirar o DIU, ela era forçada a se internar caso contrariasse alguém, ela foi forçada a ir aos Alcoólicos Anônimos por muito tempo, mesmo ficando ali sem beber por muito tempo também, não podia usar energéticos nem suplementos para academia, suas conversas eram monitoradas pelo celular, ela tinha escutas em sua casa, ela era obrigada a fazer shows e turnês com muito pouco tempo de férias, ela tinha uma rotina exaustiva e ela participou do X Factors e fez uma residência nessa época. E bom, o grande acontecimento que marcou a curatela dela foi que em 2019, após ela questionar ali um passo de dança, né, não querer fazer um passo de dança, ela foi internada à força em uma clínica psiquiátrica. Então você vê, cara, tudo o que aconteceu dentro dessa curatela. E tudo isso ali aos nossos olhos, porque você vê, 2019, cara, agora, acabou de acontecer, né? Então assim, nessa época aí ela participava de diversos programas e tal, e aí você via, né? Você via o olhar dela um pouco mais distante, né? O olhar dela um pouco mais triste, né? E ela relata também que ela chorava todos os dias nessa curatela. Ela, tipo, tinha muita raiva. Ela fala que ela acabou desenvolvendo enxaqueca por conta da raiva que ela tinha, porque pensa, pô, você já é uma adulta, né? Você, pô, sabe escolher. Ela até fala que vários artistas homens tiveram o direito, por exemplo, de gastar toda a sua fortuna em apostas. Ela não tinha esse direito. Então você vê que realmente isso aí foi uma violência contra ela. Foi literalmente um abuso que ela sofreu, muito por conta de toda a notoriedade que ela tinha no mundo inteiro, que fez pressão para isso acontecer, e também por conta da sua família, que, cara, realmente eu não posso chamar isso de família não, porque eles estavam ali colocando ela como uma galinha dos ovos de ouro, eles queriam apenas o patrimônio dela, ninguém tava nem aí pra ela de fato. E ela relata isso com muita veemência no livro ali, com detalhes do porquê que a família dela não tá nem aí pra ela, e hoje em dia ela não quer ter contato, ela tá de boa com isso. Segundo ela ali, ela perdoou, né, não sei se é verdade, mas ela fala que sim, e cara, ela não quer ter mais contato, e eu apoio ela totalmente nisso, que eu também não ia querer mais ter contato com a família dessa não, mano. Britney estava em uma prisão. E como ela fez para se libertar disso? Bom, basicamente, né, em protesto, ela começou a se apresentar de uma forma, sei lá, mais ruim, né? Ela falava que ela não balançava o cabelo, né? Porque todo mundo gostava que ela balançasse o cabelo. Ela começou a se apresentar sem balançar o cabelo. Ela participava de entrevistas com um semblante meio triste. Isso aí a gente foi percebendo, né? Os fãs dela foram percebendo. Ela começou também a deixar pistas ali, pequenas pistas no seu Instagram. Tanto que, desde 2017, já se especulava ali sobre os abusos da curatela. Inclusive aquele hashtag Free Britney foi muito antes que ele começou, só que aí, né, ele já perdeu força ali, começou acho que em 2009, perdeu força e tal, esqueceram. Aí o que aconteceu? Em 2019, um podcast chamado Britney's Gram recebeu uma chamada anônima de alguém que se dizia um ex-integrante da equipe jurídica de Britney. E ali ele falou que ela sofreu diversos abusos nessa curatela, que teve um acontecimento que ela infringiu uma regra de dirigir e teve que ficar
ficar em casa obrigada e ele alegou que essa curatela era para ter acabado em 2009. Só que ela foi sendo ali engabelada pelo pai e o advogado, que diga de passagem era comprado pelo pai dela também, e acabou que ela tava ali até hoje, né, 2019, com essa curatela ali. E aí o que aconteceu depois desse podcast foi que a hashtag Free Britney começou a ganhar muita força. Então começaram a ter diversos protestos e tal, e lembra que o último acontecimento era que ela tinha sido internada à força em 2019? Então, por causa desse hashtag Free Britney, os fãs dela começaram a protestar ali na clínica, questionando, né, se ela precisava mesmo estar numa clínica psiquiátrica, e acabou que ela foi liberta dessa clínica nessa época por conta desse protesto. E diga de passagem que, nesse tempo, esse hashtag Free Britney era considerado mais uma teoria da conspiração do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, né, serviu para ela ser liberta desse fatídico momento que ela sofreu ali com a família. E ela relata no seu livro também que ela achava que a família ia matar ela, cara. Nessa última internação dela, ficou claro que ela realmente não tinha o domínio sobre ela mesma. Ela estava ali à mercê do que fosse acontecer. Então, após esse 2019 aí, desse hashtag Free Britney, ela começou a interagir com os fãs. Como assim? Um fã mandava, se você estiver precisando de ajuda, veste preto. E ela vestia preto na próxima postagem. Enfim, essas coisas aí sutis. Em 2020, a tutela, né, dela ainda continuava, tanto que teve ainda o acontecimento que ela estava numa praia, tirou a máscara por um momento, o segurança já veio nela ali, falou pra ela pôr a máscara e ela ficou de castigo por semanas em sua casa. Mas qual que foi o acontecimento que fez com que ela tivesse as últimas forças para lutar contra essa curatela? Foi um episódio com seu filho, porque ela disse que ela só aguentou todo esse tempo por conta dos filhos dela. Ela não queria ser separada dos filhos, então ela tentava se comportar de uma forma melhor, tentava fazer o que eles falavam, justamente para ter um momento ali com os filhos dela, só isso. E aí teve um episódio que o pai dela meio que, eu acho que bateu ou brigou com o filho dela ali, e aí o filho dela se trancou, acabou processando o pai dela e teve uma medida restritiva. Então ela, na cabeça dela, falou, cara, eu preciso lutar mais uma vez pelos meus filhos. E o que aconteceu? Ela começou a ter reuniões com o advogado dela, só que esse advogado não queria ajudar ela. Então essas reuniões, sabe, não iam pra frente. O cara começava a engambelar ela ali, falando, não tem jeito, saca? Não faz isso, não, é melhor você não fazer isso, você já tem essa imagem de louco, vai só piorar. E ela foi vendo que o advogado não estava ali para ajudá-la. E aí o que acontece? Ela percebeu que ela tinha que se libertar sozinha dessa prisão. Então, no meio disso tudo, né, no dia 5 de fevereiro de 2021, veio o documentário Framing Britney. E aí, meio que o que era teoria da conspiração deixou de ser teoria da conspiração. Todo mundo começou a ver que, cara, aquilo era meio que real mesmo, o que estava acontecendo com ela, dos abusos, enfim. E diga-se de passagem que ela não curtiu muito esse documentário, não. Ela disse que se sentiu um pouco traída, né, dos artistas que foram lá e falaram nas costas dela sem nem perguntar, enfim. Ela não gostou muito, mas o fato é que trouxe à luz tudo que estava acontecendo com ela, de certa forma. Então, no dia 22 de junho de 2021, ela fez uma ligação para a polícia e relatou os abusos que ela estava sofrendo ali, né, nessa curatela. E aí, logo depois, né, no dia 23 de junho de 2021, ela falou com a juíza pelo telefone em uma audiência aberta ao público, onde ela fala de diversos abusos que ela sofreu. Ela fala toda a história, né, dela e representa ali a vontade dela do encerramento dessa curatela. I was on tour in 2018. I was forced to do. My management said if I don't do this tour, I will have to find an attorney, and by contract, my own management could sue me if I didn't follow through with the tour. Então o que acontece é que ela achou um advogado, né, um novo advogado para ela, o que ela achou que não fosse possível, porque todo mundo falava para ela que ela não poderia ter um advogado, né, além daquele, ela não poderia escolher um advogado. Então ela escolheu um advogado. E aí a partir disso, né, ele foi ali trabalhando, né, da forma jurídica, e em novembro de 2021 foi finalmente encerrada a curatela de Britney. E ela, com 39 anos, poderia ser livre novamente, cara. Então, né, agora em 2023, ela lançou o seu livro The Woman in Me. E, cara, ela ainda foi criticada por ter lançado esse livro, porque falou, cara, você ainda tá nessa aí, pô, supera e tal. Mano, saca? Cara, como que as pessoas são assim, mano? Tipo, mano, olha tudo que ela sofreu, cara. E você ainda criticar ela porque ela colocou tudo no livro, mano. Pelo amor de Deus, mano, saca? Não tem lógica isso pra mim. Mas enfim, o
ponto é, ela venceu isso tudo, mesmo tipo com todos contra ela, ninguém acreditando. E por que ela nunca falou abertamente dessa curatela e tal? Cara, ela já tinha imagem de louca. Então você imagina se ela começasse a fazer muito burburinho, que ia acontecer é que ela ia ser internada numa clínica psiquiátrica e todo mundo ia, né, falar, pô, ela precisa mesmo ser internada nessa clínica, né, porque ela tá, né, maluca. Enfim, então ela foi realmente uma pessoa que viveu presa diante dos nossos olhos aí. E uma reflexão que eu quero fazer, né, nessa homenagem que eu tô fazendo a Britney, é todos os pedidos de socorro que ela fez, cara. Todas as vezes que ela meio que falou pra todo mundo ao redor dela que ela meio que não tava bem, claro que da forma dela ali, e ela não foi ouvida. Ela teve que trabalhar mesmo assim. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew, strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew, I'm embarrassed. Can we stop this? It's like, it's bad. I'm sad. Do you feel out of control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. I would like for them to leave me alone. Então assim, você vê que essa balança do sucesso ela é muito tênue. Por quê? Quando você começa a fazer muito sucesso, os empresários, né, seus ali também começam a ganhar muito dinheiro. E aí você começa a ser escrava deles. Porque ela não poderia deixar de trabalhar porque eles iam processar ela. E aí isso aí poderia acabar com a vida dela, entende? Então, cara, olha, essa é uma reflexão que eu quero deixar. E outra é como os paparazzi são uns bandos de arrombado, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tipo assim, pô, tem que ter alguma lei contra isso. Porque, tipo, beleza, ela diz, né, no livro dela que ela sabia que era uma consequência, né, do sucesso. Mas mesmo assim, cara, acho que ninguém merece viver dessa forma, não. Porque onde você vai, você tem um monte de gente ali e, tipo, eles nem tiram flash. Isso aí, cara, ia me deixar maluco demais. Tipo assim, você tá lá de boa, você vê que os artistas, geralmente, né, os artistas mais estourados, eles andam tudo de óculos escuros. Por quê? Porque, mano, os flash é impossível, você não dá conta de ver nada. E é perigoso até dar um problema de vista, né, com um monte de flash. E fora que eles ainda ficavam ali, né, fazendo barulho no seu vídeo, tipo, gritando, e aí e tal, pô, Britney, e aí, como é que você tá? Pensa, toda hora ali, você tá, pô, num momento ruim. Altas vezes, né, ela falou que ela ia ali fazer a terapia dela e tal, e acabava, né, chorando e, né, saindo lá da terapia. E, cara, eles estavam lá, mano, e não tava nem aí, e foda-se pra ela, saca? Tipo, pô, não interessa, toma aí, toma foto. Faz uma pose aí, saca? Tem um vídeo que ela fala, né, vocês viram ali anteriormente, eu vou passar ele aí de novo. Ela fala, cara, por favor, eu não tô bem, vão embora, e ninguém dá ouvidos, cara. Ela não podia fazer nada, ela literalmente estava presa, ela era refém da sua própria fama. Então, assim, é necessário, né, alguma coisa ser feita em questão desses paparazzi, porque ninguém aguenta, né, esse tipo de tratamento. E outra questão é família, né? Eu acho que precisa normalizar essa questão de, tipo, família não ser perfeita. E pelo contrário, né, família ser literalmente seu inimigo, porque na história da Britney a gente vê que a família era literalmente inimiga dela. A família não tava nem aí pra sanidade mental dela em si. Então eu acho que a gente tem que normalizar essas coisas, né? Que tipo, a família pode não estar do seu lado, literalmente. E enfim, deixo aí, né, essa grande homenagem a essa grande cantora, nesse grande planeta, nesse grande universo. Parabéns, Britney, por tudo que você sofreu e conseguiu superar. Isso é um exemplo para todos nós de, inclusive, estoicismo, que é uma filosofia que eu curto bastante, resiliência e coragem. Porque uma pessoa, no papel dela, poderia simplesmente ter ido de base, né? Acabado ali, né, com o tempo dela aqui na Terra. Então, meus parabéns. É uma das poucas pessoas, né, famosas assim, que eu sigo no Instagram, que eu sou fã.
Eu gosto das postagens dela, tanto que as minhas postagens aqui no MonKK é um pouco inspirada nela também, sabe? Enfim, é isso. Valeu, falou! Deixa acontecer natural.